Amém, queridos. Eu quero compartilhar com você uma mensagem, a mensagem de Deus para os nossos corações na noite de hoje. E nós temos o tema do ano, né, que é o ano da ascensão, de levantar, de erguer-se, né, de, de ser levantado, protagonizar, né, na história, né, como cristão, de você ser triunfante, vitorioso. E no começo do ano, quando nós fomos no retiro de agenda, lá na aba, o tema, né, do retiro foi a Igreja Triunfante. E nesse retiro também agora do meio do ano, também eles continuaram falando sobre a Igreja Triunfante dentro do tema do ano, né, do ano da Ascensão. Então, o ano da Ascensão é o ano de uma igreja triunfante. Amém? E igreja somos eu e você. Você acredita nisso? Eu e você somos a igreja do Senhor Jesus. Queridos, eu não tenho a pretensão de ministrar o que o pastor Pio ministrou, né? Teria que comer bastante feijão e ter alguns anos aí de caminhada e de unção de Deus na minha vida. Mas com a graça de Deus, eu quero compartilhar um pequeno pensamento que ele, entre as noites lá, né, ele falou algo e aquilo ficou tão latente no meu coração e eu gostaria de dividir isso com você, ou melhor, né, de multiplicar, porque é conhecimento e é graça, né, é favor de Deus, então é multiplicar esse conhecimento com você, com a igreja do Senhor Jesus. E então eu coloquei o tema, o título da mensagem para nós essa noite, Bênçãos que só a igreja tem. Ele comentou algo a respeito disso lá no retiro, e eu quero usar então, né, da licença poética para ministrar ao coração de vocês aquilo que eu entendi a respeito disso e compartilhar essa verdade. Bênçãos que só a igreja tem. Amém? O título, então, está em Efésios capítulo 1, versículo 3, diz assim. Podemos ler juntos essa passagem? Pode ser? Bendito Aleluia, glória a Deus, era até ali mesmo, era até ali. Eu vou ler então para vocês agora. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Amém? Então, olha só, a Bíblia está dizendo que em Cristo Jesus nós fomos abençoados, já fomos abençoados, com toda a sorte de bênçãos está disponível para nós. Queridos, dentro desse contexto, então, né, de que existem bênçãos dentro da igreja, ou melhor, né, bênçãos que só a igreja tem, eu preciso, então, compartilhar aqui de uma forma introdutória com vocês a seguinte leitura. Olha só. Como sabemos, Deus criou os céus e a terra e o homem e os abençoou. Amém? Deus criou os céus e a terra, criou o homem e os abençoou. Existem bênçãos que naturalmente se estendem a toda a criação de Deus. Você concorda? Que existem bênçãos, né, que é para todo mundo. Para toda a criação de Deus existem bênçãos. Vou citar algumas. Todos podem desfrutar da luz do sol, amém? Do ar fresco do vento, né, do frescor do vento. Todos podem usufruir disso, né, desfrutar disso. O vento, a bênção da chuva, a bênção, né, como a própria Lu ministrou aqui no Dízimos e Ofertas, né, da semeadura e da colheita, é uma bênção, né? Nós plantamos, você pode escolher lá um campo, né? Nossa região aqui, principalmente, né, do sul, é muito próspera, muito abençoada, né? Os agricultores, eles plantam e a terra, naturalmente, devolve o esforço deles, devolve a semente que eles plantaram né, de forma multiplicada, abundante. Então, são bênçãos que fazem parte, né, para toda a humanidade. Amém? Então, bênçãos para todo mundo. Os meninos aí foram, né, essa madrugada aí, os caras de coragem, os jovens da igreja foram no pôr do sol. O sol nasce para todos, não diz o poeta? O sol nasce para todos. Então, você pode ver o seguinte, eles foram lá ver o pôr do sol, está disponível para qualquer um. O nascer do sol, perdão. Foram de madrugada ver o pôr do sol.
foram ver o nascer do sol, e você também pode ver o pôr do sol, né? Eu ia chegar pro pôr do sol, eu já consegui. Então, nós podemos usufruir da luz do sol. Olha só que coisa bem doida, né? Você sabia que até o pessoal que está encarcerado, eles também têm um direito de banho de sol, não é assim? Então, pense, uma pessoa presa, né, um presidiário, ele tem o direito de ter um banho de sol. E eu e você, muitas vezes, nessa corrida louca da vida, não temos nem a coragem de parar um pouquinho e olhar e contemplar o sol, mas ele está ali. Se você não para ver ele, o problema é seu, né? Se eu não vejo, se eu não contemplo essas bênçãos da natureza, né, pela minha vida doida, corrida, problema é nosso, mas o sol está ali, as bênçãos estão ali, para ímpios, para crentes, para não crentes, para todo mundo. Então existem bênçãos que são para todo mundo, para toda a criação de Deus. Mas como o tema da nossa mensagem de hoje é bênçãos que só a igreja tem, a igreja, todos podem desfrutar disso, né? A igreja é o corpo de Cristo, amém? A igreja é a casa de Deus, e somente a igreja possui Cristo, somente a igreja possui Cristo, somente a igreja tem Jesus. A igreja é um organismo vivo composto por vários membros que têm em Cristo a sua cabeça. Você concorda, né? Paulo fala lá, né, em Coríntios, tal, em algumas passagens, ele diz, olha, nós somos o corpo de Cristo. E o corpo é composto de muitos membros, mas Cristo é o cabeça desse corpo. Você consegue imaginar, né, uma mão grudada na cabeça? Não, a mão ela faz parte do corpo, mas o corpo, né, o corpo tem uma cabeça. Então não existe anomalia, né, no reino de Deus. Existe uma igreja do Senhor Jesus, que ele chama de corpo de Cristo, e existe Cristo como cabeça, e esse corpo possui muitos membros. Eu e você, né, é como se um fosse o dedinho, outro dedo, outra mão, outro pé, outro pescoço, enfim. Somos membros de um corpo. Então a igreja é o corpo de Cristo. A igreja é um meio, guarde essa informação que é bem importante, olha só que legal. A igreja é um meio legítimo para Deus operar na terra. Então existem bênçãos que fazem parte para quem está na igreja, né? Para quem está ligado no corpo. E o corpo que está ligado à cabeça. Então a igreja é esse corpo. E a igreja é esse meio legal, legítimo, para que ele é o meio, né? A igreja é o meio. Me perdi aqui na minha. Legítimo para Deus operar na terra. E existem bênçãos que são inerentes, então, apenas, né, para quem está ligado no corpo. E aí, mais uma vez, eu posso fazer a brincadeira com vocês aqui, né? Então, imagine, existe um corpo, né? E existe uma cabeça que comanda esse corpo. Pensando na igreja do Senhor Jesus, Cristo é o cabeça da igreja. Então, me imaginando o meu corpo aqui, né, biológico, natural, a minha mente, a minha cabeça, ela coordena o meu corpo. Ela diz que eu posso dar um passo para trás, ela diz que eu tenho que fazer isso daqui, ela diz que na hora de tossir tem que lembrar que tem que desligar o microfone. E aí é a minha mente coordena, ela manda, ela governa no corpo. E nós como igreja, como corpo de Cristo, somos vários membros, mas nós estamos ligados a um cabeça que é Cristo. Então pertencer à igreja, né, pertencer a Cristo significa estar ligado na igreja. Parece óbvio, né? Mas nem todo mundo pensa assim, infelizmente. Então, existem bênçãos que são apenas para a igreja, para quem está ligado no corpo. Se eu tirar o meu dedinho, né? Se eu tirar vou tirar esse daqui, né? Se eu tirar o meu dedão aqui, né? E soltei ele ali, ele não vai mais receber comando do corpo, certo? Então ele não vai mais receber comando do corpo. Ele era um membro, mas não é mais, não está mais ligado no corpo. E se não está ligado no corpo, ele não recebe também nutrientes, não recebe, né, o sangue, não recebe, mas não tem mais ligação. E, obviamente, ele não recebe mais comando. Não tem como eu pensar e o dedo se mexer lá e fazer alguma coisa. Está desligado do corpo. Então isso dá uma ideia para nós de que se eu não estou no corpo, logo eu não posso tanto usufruir de algumas coisas, como também viver algumas coisas, né? Bem interessante essa passagem, né? Essa parte aí, né? Então, eu fiz essa introdução, vou ler um texto aqui também,
1 Timóteo 3, 14 e 15, que diz assim: escrevo estas coisas esperando ir até você, o mais rápido possível. Mas se eu demorar, saiba como as pessoas devem comportar-se na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, coluna e fundamento da verdade. Então aqui Paulo está dizendo que a igreja é a casa de Deus e é coluna e fundamento da verdade. Amém? Então isso aqui é a introdução para a gente entrar então na mensagem propriamente dita. O primeiro ponto, então, queridos, somente a igreja possui Cristo. Somente a igreja possui. Efésios 5:25 diz assim: maridos, cada um de vocês deve amar a sua esposa assim como Cristo amou a igreja e entregou-se por ela. Então o texto está dizendo que Cristo se entregou pela igreja. Fazendo uma comparação, olha, marido, ame a sua esposa, né, e se entregue, porque Cristo se entregou pela igreja. Cristo se entregou pela igreja. Então, somente a igreja possui Cristo. Somente a igreja possui, é como no casamento, né? A Tamara, ela é a minha esposa, eu sou o marido dela. Ela me pertence, eu pertenço a ela. Então, falando de casamento e fazendo alusão com Cristo à igreja, o escritor está dizendo isso. Olha, assim, como os maridos devem, aliás, assim como Cristo se entregou pela igreja, assim os maridos devem entregar-se por sua esposa. Então está dizendo que Cristo se entregou. Obviamente que eu não vou ter tempo de ler todos os textos em que falam, né, de que Cristo pertence à igreja. Mas lembre-se que a Bíblia diz, né, que Deus deu o seu único Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Ele deu para a igreja. Ele deu para a salvação do mundo, mas aqueles que se reúnem em torno do nome de Jesus formam a igreja, o corpo de Cristo. A Bíblia diz que Deus tanto amou o mundo que entregou. Então, Deus, o Pai, entregou o Cristo. Jesus, na forma de homem, né? Cristo, na forma de homem, na forma de Jesus, ele se entregou, ele decidiu entregar-se pela igreja, pela noiva. Então, somente a igreja possui Cristo. Quem está ligado no corpo, está ligado à cabeça. Então, mais ou menos como o exemplo que eu dei ali, né? Quem está ligado no corpo, ou seja, quem está ligado no corpo de Cristo, na igreja, logo usufrui das bênçãos da cabeça. Amém? Vamos adiante? Segundo ponto. A bênção da autoridade. Então aqui a gente vai investir um pouquinho de tempo. Lucas 9:1 diz assim: a bênção da autoridade. É o segundo ponto. Tendo Jesus convocado os 12, deu-lhes poder e autoridade sobre todos os demônios e para curar doenças. Então, existe um poder que somente a igreja tem. A igreja tem autoridade. Existe uma bênção que está sobre a igreja. A igreja tem autoridade. A igreja tem autoridade para pregar o evangelho. Eu queria deixar destacado 3 coisas aqui que o pastor mencionou lá. A igreja tem autoridade para pregar o evangelho, expulsar os demônios e para curar os enfermos. Amém? Vocês estão aí comigo? Então a igreja tem autoridade. Nem todo mundo tem autoridade, queridos. Nem todo mundo tem essa autoridade. Mas a igreja tem essa bênção da autoridade sobre o poder das trevas. Autoridade para expulsar demônios. Autoridade para curar os enfermos. Para impor as mãos sobre as pessoas e as pessoas serem curadas. Aí, mais uma vez eu digo, né, não tem como a gente ler todos os versículos que falam, onde falam que Jesus impunha as mãos sobre as pessoas eram libertas. Os demônios, né, fugiam da presença de Jesus, por quê? Porque ele tinha autoridade. Ele diz, toda a autoridade me foi dada, e eu dou a vocês. Tudo que vocês ligarem na terra, terá sido ligado nos céus, diz a palavra, né? Eu vou até ler esse versículo aqui para vocês. Mateus 18:18 diz assim: em verdade lhes digo que tudo o que ligarem na terra terá sido ligado nos céus, e tudo o que desligarem na terra terá sido desligado nos céus. Amém? Então esta bênção, a bênção da autoridade, está somente na igreja.
não tem como exercer autoridade espiritual se não estiver ligado ao corpo. Porque não recebe comando, não recebe influência do cabeça. Eu não consegui separar esse versículo, mas eu vou contar a história para você. Vocês lembram daquela história onde, lá em Atos, se eu não me engano, onde os irmãos estão caminhando e evangelizando e salvando pessoas e orando e abençoando, curando, né, os enfermos, curando as enfermidades, expulsando demônios. E aí tem uns rapazes lá que acham isso legal, né? Era Paulo, Barnabé que estavam fazendo isso. E alguns rapazes, né, filhos lá acho que de sacerdotes, alguma coisa assim. Isso, e aí, esse aí mesmo. Esses jovens estavam ali e acharam legal. Olha que bonito, né? Que massa, eu também quero essa autoridade, eu também quero esse poder. Eu vou expulsar esses demônios também, eu quero curar os enfermos. E a Bíblia conta a história de que esses rapazes, eles foram expulsar um demônio e eles falaram o seguinte: olha, no nome de Jesus que Paulo prega, eu expulso vocês. E os demônios falaram para eles: eu sei quem é Jesus, eu conheço Paulo, mas vocês quem são? Vocês estão no corpo? Vocês fazem parte do corpo? Vocês fazem parte da igreja de Jesus? E a Bíblia diz que eles levaram, como diz lá no interior, uma tunda, uma coça, né? Eles levaram um baile lá dos demônios, apanharam feio, saíram até com as roupas rasgadas e quase sem roupas, ou sem roupas até diz a palavra, né? Então, isso é tentar usar a autoridade fora do corpo. Né? Usar a autoridade fora do corpo. Essa autoridade é uma bênção para a igreja, para quem está ligado no corpo. Então, é muito importante, né? Nós temos a autoridade, mas essa autoridade é dada porque você faz parte do corpo, porque você está recebendo, né, instrução e fluxo, né, do cabeça, que é Cristo. Cristo tem toda a autoridade e Ele concedeu para a igreja, que é o corpo dele. Agora, se o meu dedo estiver fora do corpo, ele vai ter autoridade para pegar o copo? Se a minha mão estiver fora do corpo, ela vai conseguir pegar o copo e levar à boca ou fazer alguma coisa? Não. Não tem mais conexão. Vamos adiante? Dá para pensar bastante coisa aí, né? Então, a igreja tem a bênção da autoridade. Em Atos, autoridade para pregar o evangelho, né? Eu falei 3 coisas aqui, né? Pregar o evangelho, expulsar os demônios e curar os enfermos. Então, pregar o evangelho. Lá em Atos 2:41 fala que Pedro, né? Então, os que aceitaram a palavra de Pedro foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase 3.000 pessoas. Amém? Sobre você, sobre a igreja do Senhor Jesus, está a bênção, né, da autoridade. A autoridade para pregar o evangelho. Para pregar o evangelho no nome de Jesus. Ele te comissionou, a mim e a você como igreja, com autoridade para pregar o evangelho. Amém? Aqui, Pedro, ligado ao cabeça, com uma palavra de Pedro, um acréscimo de quase 3.000 pessoas naquela igreja. Você imaginou, de repente, um irmão nosso aqui da nossa comunidade sair ali fora e começar a pregar a palavra, aí junta-se uma multidão e pela palavra dele, baseada em Cristo Jesus, porque ele está ligado no corpo de Cristo, um acréscimo desse na vida da igreja local? Imagine. Então, sobre nós, sobre a igreja do Senhor Jesus, está a bênção da autoridade. A autoridade para pregar o evangelho. Ainda dentro desse ponto, eu quero ler uma frase para você. A semente do evangelho é capaz de germinar em qualquer terra. A semente do evangelho é capaz de germinar em qualquer terra. Porque ele disse, né? Vão e preguem, né? Em Jerusalém, na Judéia, em Samaria e até aos confins da terra. Se o evangelho chegou a nós, né, podemos dizer que ele está chegando ainda hoje aos confins da terra. Então, o evangelho, a semente do evangelho é capaz de germinar em qualquer terra. E poderemos fazer uma aplicação aqui também para nós, né? Porque às vezes a gente prega para um familiar, para um parente, para um amigo, um colega de trabalho, e às vezes a gente fica desanimado, né? Meu, que coração duro. Ele não se dobra a palavra de Deus, a palavra não nasce, é um coração duro. Meu, que pedra, né? Que coração mais duro desse amado. Então, a semente do evangelho é capaz de germinar em qualquer coração, podemos dizer assim?
Ou então vamos dizer assim, não desista. Não desista de pregar para aquele parente, para aquele amigo, porque sobre você está a autoridade para pregar o Evangelho. Sobre você está a autoridade, né, de proclamar as boas novas do Evangelho. Então, expulsar demônios, nós já vimos, né, que você precisa estar ligado no corpo. Não deixe de orar, não deixe de expulsar os demônios, mas saiba, esteja ligado no corpo, né, esteja ligado no corpo de Cristo. E curar os enfermos, né, nós oramos sempre. Hoje ainda vai ter a oportunidade, né, de você receber uma oração. E se você tiver alguma enfermidade, venha orar. Venha aqui, nós vamos orar por você. Por quê? Porque sobre a igreja do Senhor Jesus. Lá no teu trabalho tem alguém enfermo, ore. Lá na tua casa tem alguém enfermo, ore. Impõe as mãos. Você está ligado no corpo, você faz parte do corpo de Cristo. E sobre você está essa bênção, essa autoridade para curar os enfermos. 3. A bênção de triunfar sobre as trevas. E aqui eu vou falar mais um pouquinho a respeito disso, né? A bênção de triunfar sobre as trevas. Mateus 16:18 diz assim: E eu digo que você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do Hades, ou do inferno, não poderão vencê-la. Amém? Vamos ler junto comigo essa passagem? Diga assim, ó. Eu digo a você... Vamos lá. E eu digo que você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do Hades não poderão vencê-la. Amém? Aleluia! Aleluia! Glória a Deus! Que tremendo! Então, eu e você, como igreja do Senhor Jesus, pertencentes ao corpo de Cristo, fazendo parte da igreja, do corpo de Cristo Jesus, nós temos essa bênção, a bênção de triunfar sobre as trevas. E queridos, é só isso, é só a igreja que triunfa sobre as trevas. É só a igreja do Senhor Jesus que triunfa sobre as trevas. Você sabia que, você pode imaginar, para você, naturalmente, qual é a nação mais poderosa do mundo? Ou quais são as nações mais poderosas do mundo? Talvez você diga que é os Estados Unidos, né, com o Donald Trump. Talvez você diga que seja o Xi Jinping. Talvez você diga que seja o Vladimir Putin. Mas você sabia que o reino das trevas não estremece quando eles levantam da sua cama e dizem, né, hoje eu vou começar mais um dia cheio de autoridade, de poder. O reino das trevas não se submete a Vladimir Putin, não se submete a Donald Trump, não se submete ao Xi Jinping, não se submete a ninguém. Ele se submete à igreja do Senhor Jesus. Amém? O reino das trevas se submete à tua palavra de comando. Quando você levanta pela manhã e você coloca os teus pés no chão e você diz assim, esse é o dia que o Senhor fez para eu me alegrar e regozijar nele. Esse é o dia que o Senhor fez. Quando você faz aquela oração dizendo assim, Satanás, eu te amarro, eu impeço as tuas ações na vida das minhas ovelhas, eu impeço o teu agir na vida da igreja, eu impeço as tuas armadilhas lá na minha casa, na vida da minha esposa, do meu marido, na vida dos meus filhos. Quando você faz essa oração amarrando o reino das trevas, você sabia que os demônios estremecem? Mas fora da igreja, pode ser o imperador mais poderoso. Satanás não tem medo de ninguém. Satanás não se curva a eles. Muito pelo contrário, né? Satanás é o que mais influencia esses reinos, né? São fantoches na mão do diabo. Mas quando eu e você nos posicionamos como igreja do Senhor Jesus, quando eu e você, ligados no corpo, né? Ao contrário daqueles manos lá dos filhos de Cefas, né? Ao contrário daqueles rapazes que eu contei a história para vocês, que estavam fora do corpo, não andavam com Jesus, não andavam com a família de Deus e tentaram expulsar os demônios. Ao contrário disso, você é bem-sucedido quando você apontar para o reino das trevas e dizer, saia dessa vida, saia dessa casa, saia desse casamento, saia da minha empresa, saia dos meus negócios, saia das minhas finanças, espírito de miséria, eu te repreendo. Existem bênçãos que são inerentes à igreja do Senhor Jesus. E a bênção de triunfar sobre o reino das trevas está sobre o corpo de Cristo. Está sobre a sua igreja, que sou eu e você. Quando eu e você, ligados no corpo de Cristo, quando nós nos posicionamos, as trevas recuam. Porque a Bíblia diz que os portões do Hades não poderão vencer a igreja. Você consegue entender isso?
Não é que a igreja está aqui paradinha e dizendo assim, ai meu Deus, e agora? Será que o diabo vem? E se ele vier, será que eu vou conseguir? Será que nós vamos resistir? Será que as portas da igreja vão resistir ao diabo? Não é isso, é o contrário. A Bíblia está dizendo que a igreja está avançando. A igreja está avançando. E os portões do inferno estão recuando. É eles que estão recuando. Os portões do inferno estão recuando. Amém? Aleluia! Glória a Deus! A bênção de triunfar sobre as trevas. Colossenses 1, 17, 18 diz assim: Ele é antes de todas as coisas, e por meio dele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo, que é a igreja, e o princípio e o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha a supremacia. A Bíblia diz que tudo é dele, tudo é de Jesus. Tudo é dele, tudo está sujeito a ele. Tudo está debaixo dos seus pés. A Bíblia diz que ele está assentado, Jesus Cristo, entronizado, assentado num trono de glória, de majestade, muito acima de todo poder e potestade, muito acima de qualquer governo, muito acima de qualquer poder espiritual. Ele está assentado num trono de governo, e ele deu esse poder e autoridade para a igreja. Como eu disse anteriormente, tudo que você ligar aqui na terra terá sido ligado no céu. Tudo que você desligar aqui terá sido desligado no céu. O quarto ponto, e eu encerro com ele, diz o seguinte: a bênção da coletividade. Amém? A bênção da coletividade. Hebreus 10, 25 diz assim: e não deixemos de nos reunir como... Vamos lá comigo? E não deixemos de nos reunir como igreja, segundo o costume de alguns, mas procuremos encorajar uns aos outros, sobretudo agora que vocês veem aproximar-se o dia. Amém? Então ele está dizendo o seguinte: olha, não deixe de congregar. Naquela época, quando o escritor já escreveu isso, já tinha essa modinha aí do pessoal que não quer se reunir em igreja, que acha que sozinho é suficiente, subsiste só. Mas a Bíblia, reforça a cada um de nós a importância de caminhar juntos. Então, somente a igreja tem a bênção da coletividade, que é estar junto, que é congregar. Congregar, ter comunhão, pertencer, ser participante e desfrutar de algo em comum. Queridos, hoje você está aqui, você está fazendo o quê? Congregando. Amém? Você está tendo comunhão. Você participou da ceia do Senhor, você cantou louvores, você celebrou. Nós estamos em comunhão, nós temos um lugar para cultuar a Deus. Obviamente que não é a resgate, que a igreja resgate não é a única, que é o corpo de Cristo. Ela faz parte do corpo de Cristo, desse organismo, grandioso que é o corpo de Cristo, a igreja do Senhor Jesus na face da terra. Mas quando você se une a uma igreja local, você está se unindo ao corpo de Cristo. E você tem a bênção da coletividade. Ontem as mulheres estavam ali, é a bênção da coletividade. Essa semana recebemos um café de pastores da cidade, é a bênção da coletividade. Os irmãos compartilhando, comungando da mesma fé, enfim, pedindo oração. Nós nos reunimos nos grupos familiares, estamos tendo comunhão, relacionamento. E esse relacionamento nos fortalece, esse relacionamento estreita as nossas amizades. Nesses relacionamentos nós aprendemos uns com os outros, nós suportamos uns aos outros, nós perdoamos, nós recebemos perdão, nós aprendemos a viver com a diferença do nosso irmão. A bênção da coletividade, a igreja é o corpo de Cristo, é a casa de Deus. Lá em Salmos 31, 1 e 3 diz assim: em ti, Senhor, me refugio, nunca permitas que eu seja humilhado, livra-me pela tua justiça, inclina os teus ouvidos para mim, livra-me depressa. Sê tu a minha rocha de refúgio, uma fortaleza poderosa para me salvar. Sim, tu és a minha rocha e a minha fortaleza. Por amor do teu nome, conduza-me e guia-me. É um lugar seguro, é um lugar de refúgio. É um lugar onde você recebe orientação, onde você recebe um conselho, onde alguém diz assim: ei, irmão, vamos comigo. Não fique aí. Saia desse lugar aí, saia desse lugar escuro, vem para a luz. Mas hoje, não, vamos para a igreja, vamos para a casa de Deus.
Não, abandone esse pensamento aí de tristeza, de engano, de morte, saia disso. Vamos para a igreja, vamos para a casa de Deus. Deus tem muito mais para você, Deus tem vitória para você, Deus tem palavras de graça e de favor sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre os teus negócios. Deus tem vida abundante para você. A igreja é a bênção da coletividade, onde eu e você estamos expostos uns aos outros, onde nós podemos aprender e ensinar uns aos outros. O amor e o serviço a Deus, amor e serviço a Deus e ao próximo. Isso faz parte da bênção da coletividade. Ser igreja significa amar a Deus, e o amar a Deus passa por servir o meu irmão. Olha só, servir é dar a vida é dar tempo. E como dar tempo se você não está na igreja? Como que eu posso dar a vida para o meu irmão? Como que alguém pode dizer, eu sirvo a Cristo, eu amo a Deus, Jesus, eu te amo. Mais ou menos como Pedro disse, sim, Senhor, eu te amo. Pedro, você me ama? Sim, eu te amo. Pedro, você me ama? Sim, Senhor, eu te amo. Pedro, você me ama? E aí ele se constrangeu, porque ele não amava verdadeiramente. E muitas pessoas, queridos, saem das igrejas, saem da coletividade por falta de amor. Porque alguém falou para ela alguma coisa que ela não gostou e ela deu mais valor à mentira, ao engano, à pessoa que se indispôs com ela, do que o amor a Deus. Porque o amor a Deus está ligado ao que eu faço para o meu próximo. Olha só o que diz a palavra. Desta forma conhecemos o que é o amor. Desta forma conhecemos o que é o amor. Jesus Cristo deu a sua vida por nós e devemos dar a nossa vida pelos nossos irmãos. Isso é o amor, que Jesus Cristo deu a vida por mim e eu preciso dar a minha vida para o meu irmão. Dar a vida é dar tempo. Dar a vida é dar tempo. É servir. Uma outra passagem diz o seguinte: se alguém afirmar, eu amo a Deus, mas eu odeio, odiar o seu irmão, é mentiroso. Pois quem não ama o seu irmão a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. Então a bênção da coletividade é viver juntos, em comunhão. É aprender a amar o meu próximo, porque não tem como eu dizer que amo a Deus e não amar o meu próximo. E as pessoas muitas vezes saem da coletividade, elas saem da igreja porque elas não conseguem separar as coisas, não conseguem amar a Deus. Verdadeiramente é como se Jesus estivesse falando para elas, assim como disse para Pedro: ei, Joãozinho, você me ama? Então por que você não se submete a uma igreja local? Você me ama? Então por que você não aprende com os seus irmãos? Por que você é soberbo? Por que você é arrogante? Você me ama? Sim, eu te amo, Senhor, mas por que você saiu de lá? Por que você não consegue congregar num lugar? Por que você não consegue se relacionar com pessoas? Uma coisa importante que o pastor Pio falou, que marcou, é o seguinte: se somos fracos na nossa comunhão com Deus, seremos fracos no nosso relacionamento com os irmãos. Está vendo como é ligado? É um circo, um ciclo vicioso. Se você ama a Deus, você vai aprender e vai superar e vai amar o seu irmão. Se você ama o seu irmão, é a mensagem de que você ama a Deus. Amém? Então essa era uma palavra que eu gostaria de compartilhar com vocês. Espero que vocês tenham recebido no coração e que nos grupos familiares a gente possa comentar mais sobre ela. A bênção, ou bênçãos que só a igreja tem. Eu concluo dizendo o seguinte: quando estamos ligados ao corpo de Cristo, que é a igreja, estamos unidos com Ele, que é o cabeça desse corpo. Estar no corpo significa fazer parte e desfrutar das bênçãos fornecidas para o corpo. Na igreja do Senhor Jesus temos autoridade para triunfar sobre as trevas e viver uma vida abundante. Amém? Pode se colocar de pé, vamos aplaudir o Senhor?